Tem uma pergunta que nós podemos fazer para o ministro, que é interessante e esclarece a população. Muito se tem falado, ministro, sobre liberdade de expressão, né? De um modo geral. Muita bobagem tem se dito a respeito disso, sobretudo nos foros de debate, vamos usar de uma maneira mais ampla. O juiz e o promotor, que são cidadãos, têm investido dos seus cargos, das suas competências, dos seus papéis no sistema de justiça, mas também na sociedade, no sistema social que o senhor acaba de fazer uma menção sobre isso, né? No almoço de final. Eles estão sujeitos às mesmas regras, à mesma disciplina do cidadão comum em matéria de liberdade de expressão. O juiz pode escrever, fazer um post no Twitter, ou agora não é mais Twitter, o X, ou no Instagram, dizendo a sua opinião sobre alguma coisa. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso aos nossos espectadores. É essencial isso, ou seja, essas regras nos atingem. Daí eu dizer que dogmaticamente nós temos todo o interesse em resguardar a liberdade de expressão sua, como cidadão, porque eu sou cidadão. O que eu não posso, e aí eu tenho restrições muito particulares, tanto eu como promotor de justiça, enfim, é fazer comentários específicos sobre casos concretos. Esse é o fato. Esse é o fato. Você falou aqui comentários desqualificadores do próprio sistema. Que eu integro. Ou da parte. Não, isso aí isso é inadmissível. É inadmissível. Quando eu falo aos colegas recém-nomeados para o sistema, explico a intensidade, o valor, a credibilidade da palavra dele agora como juiz, é exatamente para ele ter a consciência e nem se lembrar desses limites. Ainda há pouco. Vocês já aguçaram aqui, me aguçaram aqui a falar sobre coisas, mas é o ônus de ser juiz. Mas é o ônus de ser juiz. Isso é um ônus. Isso é um ônus. E saber um pouco o papel, né? Nosso papel é perguntar. O seu papel é dizer assim, até aqui eu posso ir, aqui eu não posso, porque olha quem eu sou. Veja só, isso que o Alfredo falou é essencial que a população saiba. Ou seja, quando se falava, por exemplo, na falta de credibilidade das urnas eletrônicas, eu lá no ministro do TSE, eu ia dar palestras. Isso me perguntavam. Eu disse, mas eu sou eleitor. Eu sou eleitor. E eu quero que meu voto seja contado corretamente igual ao seu. Igual ao seu. E eu fui me aprofundar para saber se havia algum risco, mínimo que fosse. Não obstante, eu ter sido promotor de justiça lá na minha Manicoré, Reinaldo, e em que imagine só, 10 mil eleitores, e eu abria as cédulas de papel, olhava primeiro para ver se tinha alguma nulidade na cédula, e passava ao juiz que estava ao meu lado com o microfone, e ele cantava voto a voto, 10 mil votos, e a população lá fora, ora um candidato X estava na frente, outro também. Eu fui dessa época, da famosa urna de lona. É isso mesmo. Em que eu e o juiz tivemos de dormir, sabe aonde? No depósito das urnas. Sim. Para dar credibilidade. Dizer que ali ninguém ia tocar. Eu fui desta época. Cheguei a ver isso. Em 88. Eleições municipais. Na Amazônia. Claro. E vieram as urnas eletrônicas. Depois. E eu lá estava como promotor eleitoral. Vendo como o sistema funcionava. Para saber dos riscos disso. Então, alguma autoridade eu forjei para assegurar ao cidadão e cidadã, quando eu cheguei no TSE, que o sistema funciona corretamente. Esse é o fato. Ministro, enquanto, tenho certeza, nessa altura, alguém já está escrevendo ali, não estão falando, a justiça, o sistema é muito caro, já passamos por isso, com o número de processos que a gente tem, o número de juízes que a gente tem,
não é. Agora, tem, por exemplo, a questão do teto, e aí os tais dos penduricários. Perfeito, perfeito. Tem alguma forma de disciplinar isso, de passar um traço, dizer, bom, é o teto do Supremo que vale, é o salário do Supremo, ou isso vai se arrastar em razão não, de... No que depender do Conselho Nacional, não. Eu fiz algumas anotações aqui sobre gastos, né? O Judiciário, no último ano, foram investidos 132,8 bilhões de reais no Judiciário. Só que o Judiciário permanece com o mesmo orçamento de 2017, somente atualizado. Tá. Esse ponto que você tocou, Reinaldo, isso é muito importante. Note, por uma norma do CNJ, toda vez que um tribunal quer ordenar, ou seja, pagar alguma gratificação a juiz por ele inventada, ele tem que ter uma autorização do CNJ, especificamente minha como corregedor. É assim. Então é preciso nós colocarmos à mesa o seguinte fato: o que é remuneração e o que são verbas atrasadas que foram pagas por decisão judicial que teve por protagonista o próprio Supremo Tribunal Federal, portanto algo decente, preciso dizer, daquilo que pode ser indecente, que são gratificações criadas no âmbito dos estados e que não podem passar ao largo da fiscalização do CNJ. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Nós temos um déficit de juízes aqui, mas ainda que tivéssemos todos os cargos de juízes preenchidos, salvo engano, São Paulo tem um déficit de quase 2.000 juízes. Mas ainda que tivéssemos todos os cargos preenchidos, em algum momento, o juiz A da vara 1 vai ter férias, correto? Sim. Só que ele não pode fechar a vara e dizer, passa todo mundo daqui a um mês, que eu vou para a Europa passear. Não. Ele tem que ter alguém que substitua ele. Correto? Por essa substituição, o outro juiz vai acumular o acervo que ele tinha com esse acervo. E aí ele é gratificado por isso, no percentual. Mas no momento atual é mais importante dizer o quê? Que nós temos um teto de gastos no Judiciário Nacional e temos que cumpri-lo. Então, esse déficit de juízes que eu falei não será resolvido agora. E não pode ser resolvido agora. Então, para a população, é mais barato pagar os 20% do acervo de gratificação do que fazer as contratações. Do que fazer a compensação disso, a contratação e a nomeação de juízes todos. Ou seja, isso é algo decente que se coloca. Correto? Adicional por tempo de serviço. Os subsídios fizeram com que se quebrasse a hierarquia remuneratória. Ao tempo em que eu ingressei no sistema judiciário, lá atrás, 86, 87, nós não tínhamos gratificações que hoje são naturais. Eleitoral, setor no eleitoral, né? O auxílio moradia, para você poder residir na sua comarca, num lugar condigno para sua família. Isso não existia naquela época. Foi criado depois. Mas muito bem. Isso faz com que o juiz que ingressa na carreira ganhe mais que eu. Cai em cima. No STJ. Distorção. Entendo. Daí, ainda que se tenha alguma ressalva quanto ao texto que está no Congresso para análise, o que se buscaria com isso era exatamente, a contrapartida qual seria? A extinção de todo e qualquer penduricalho. Mas vamos lá. Ainda assim,
que se diga decente, como eu estou afirmando aqui, algum pagamento extraordinário atrasado, é necessário que haja um teto para isso. Isso. E quem está falando é alguém que, como procurador-geral, pagou todos os atrasados dos colegas. Só que havia um percentual já estabelecido, pequeno disto, a dívida reconhecida pelo Estado, então, procurador-geral, estava reconhecida a dívida, e a diferença era que, por exemplo, o promotor ia ter que pagar o apartamento dele na planta com módicas proteções e não pagar de uma vez só. Isso. Como acontece com um trabalhador assalariado. O que é injusto, a meu sentir, Reinaldo, são as comparações do tipo, olha, o que ganha um juiz se comparado a um salário mínimo. A seleção nossa não pode ser senão de pessoas qualificadas. Eu acabei de citar o ENAM. É mais um exame de seleção para se ingressar no judiciário. E das restrições que nós temos. Agora, e se me permite, das alternativas que a carreira oferece, porque se também se você vai ter juízes com um salário de tal sorte pequeno, não sei o quê, ninguém vai querer ser. Não, eu vou ser advogado que eu vou ganhar mais. Porque aí mesmo, cara, com vocação para ser... Tem uma debandada. Você tem uma debandada. Você tem uma debandada para o setor privado. O que você está falando é exatamente o que eu falei no meu discurso de posse no CNJ. Não se trata de comparar com o salário mínimo. A pauta remuneratória seria, por mim, considerada na minha gestão na corregedoria. Mas um item da equação toda, que começa com os deveres nossos. Sim. Então, eu falei em juiz no contexto, né, da população. O juiz, quando ele é nomeado para o cargo de juiz, ele é indicado a cidade que ele vai ser juiz. Para ir para essa cidade, com a família dele, residir, lá morar, e lá prestar jurisdição, ele recebe uma ajuda de custo para isso. Eu, quando vim em 2008 de Manaus com minha família para Brasília, eu fiz isso. E saí de uma casa muito confortável, fui morar na planta funcional em Brasília. Mas lá eu resido desde há 17 anos lá em Brasília. Impus um ônus aos meus filhos, que eram adolescentes, imagina. Mudasse para Brasília, de uma hora para outra. Isso é um ônus que o juiz tem. Brasília com Amazonas, logo ali pertinho. Não é verdade? O juiz tem que cumprir isso. Agora, eu não posso ver pauta remuneratória dissociada deste fato, ou seja, saber que os juízes precisam prestar jurisdição lá na comarca deles. Ah, ministro, mas olha, tem comarcas que não tem como eu levar meu filho, minha filha para morar lá. Eu disse, olha, é verdade. Então, vamos ter uma ponderação nisso. O que eu não posso é permitir que você faça da magistratura um bico. Isso, exatamente. Diante do que você recebe. Porque aí eu vou ter que dar razão quando se compara com o salário mínimo. A tua remuneração. Sim. Ou seja, tem que ser feito um controle sistêmico disso. Para que a população lá da cidade do interior saiba que o doutor juiz é o fulano de tal, está na comarca e que não tem autoridade outra que desafie que o promotor está na comarca para fiscalizar o cumprimento da lei. Esse é o sistema que nós temos que cobrar. Nós, pelo CNJ e o CNMP dos promotores de justiça. Isso. O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Ministro, no fim do dia, o que nós estamos falando aqui é sobre o custo do judiciário. É óbvio, tem uma coisa, digamos assim, quando se fala do salário do juiz, é um assunto para alguns
né, que gostam de fazer a crítica, um assunto mais sensual. Mas vamos falar do problema real. Não, o problema real não é esse. O problema real é a quantidade de litígios, que é enorme. E mais do que isso, de litígios repetitivos e de litígios frívolos. Ou seja, o caso lá, o senhor usou um exemplo extremado, que era o caso dos orangotangos, mas tem tantos litígios frívolos no país. Sim. Mais do que isso, litígios que impõem uma alta responsabilidade para o judiciário sem proporcionalidade na taxa judiciária. Né? Ou seja, eu posso lhe dizer da minha área. Né? Eu sou um advogado de contencioso empresarial e eu vejo, sobretudo, a justiça especializada no estado de São Paulo, altamente qualificada, julgando casos de valor muito grande, muito alto, por um custo nenhum, por um custo muito baixo. Causas iguais são julgadas em arbitragem por custo 10, 20, 50, 100 vezes maior. Então a pergunta que eu faço, nós não poderíamos implementar, o senhor fez menção aí ao julgamento de recursos repetitivos, nós tivemos uma alteração das verbas sucumbenciais, isso vai ajudar, ou seja, que é o valor que a parte perdedora tem de pagar a parte vencedora, que vai de 10% a 20%, e que dissuade o ajuizamento de demandas frívolas. Mas nós podemos fazer mais para evitar esse amontoado de litígios e muitas vezes iniciados pelo Estado, né? Pelos procuradores de fazenda. Proporcionalmente mais. Exato. O que o senhor acha que nós poderíamos, olhando do alto do seu grau, que o país poderia fazer e que representaria uma enorme economia aos cofres públicos? Adotar a progressividade, sem dúvida alguma, nessas custas. Sem dúvida alguma. Isso é necessário que se faça. Até para um desestímulo às demandas frívolas. O problema é que quando se fala nisso, repito, num país desequilibrado socialmente, você ergue a bandeira assim, não, mas a população está assistida. Ela não paga. É gratuito para quem não tem condição. Gratuito. O problema é a proporção do Estado. Ou seja, é você ler Príncipe de Maquiavel e saber, olha, eu tinha que resolver aqui. Mas olha, tu tens todo o direito. Mas faz um favor para mim, atravessa a rua, vai lá no Tribunal de Justiça, pega uma liminar que daí eu te pago. Sim. É isso que acontece. Nós tivemos casos em 2010, 2011 vergonhosos de ver a advocacia pública estatal, que a priori teria que estar no mesmo lado, se degladiando na tribuna do STJ numa determinada ação que tinha o DENIT por parte, era assim. E o procurador do DENIT defendia uma tese antagônica à da União e o particular que demandava. Mas aí vai um hospício. Veja o que se gera no sistema. Ou seja, nós precisamos... o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, traduzindo aqui, que não obriga aquele que tem competência, que pode entrar com a ação civil pública, ele está isento de antecipação de qualquer coisa. Só depois, no final, é que vai se separar. Eu estou, Valfrido, trazendo uma linguagem bem acessível à população, mas é isso mesmo, a população entender. É isso mesmo. Note, o Ministério da Vasco já lutava, já escrevia muito sobre a simetria no trato disto. O Valfrido sabe disso, o Reinaldo pode saber também. É dizer, ao tempo em que a lei aconteceu, entrou em vigor, e ela foi extraordinária para o país, a realidade do sistema judiciário era completamente diferente. Eu não tinha a capacidade de fazer um tráfego de informações processuais como eu faço hoje. Hoje, aqui em São Paulo, eu passei o dia inteiro trabalhando com o meu gabinete, lá, vendo e revendo processos, enfim, tomando decisões, naturalmente. Agora, quando você chega na ação civil pública em que
você vai dizer que somente se houver má fé comprovada é que não haverá o ônus para quem perdeu. Sim. Isso precisa ser revisto. Porque os tempos são outros. E isso precisa ser revisto profilaticamente. Ou seja, para que o sistema se reordene. Aquela situação do prazo em dobro para o Estado, mas é ele que mais demanda. Talvez o mesmo na ação popular, porque às vezes Sim. manejado por quem não tem patrimônio. Sim. E causa um problema na Porque, vida da pessoa. ao fim e ao cabo, o que acontece é que você não consegue resgatar a credibilidade de quem foi submetido àquela ação. É preciso ficar, em suma, é preciso que fique mais caro para quem perde, para diminuir o número de demandas frívolas. demandas frívolas. Ele antever que haverá um controle judicial periódico no processo todo, mas ele conte com a possibilidade do insucesso dele. Porque se ele entrou de boa fé, ele já conta com isso. Sim. Não é verdade? Agora, se ele entrou para te expor, exclusivamente para te expor, não. Vou fazer uma comparação que pode parecer grotesca, mas eu acho que é pertinente. Um dos acervos maiores que nós tínhamos na corregedoria é que se estabeleceu que se o processo ficar paralisado 100 dias, mácula ou vilipêndio a cláusula constitucional de razoável duração do processo. Tá? Então, qual é o processo mais importante para você, Reinaldo? O teu, né? Sim, claro. Claro. Evidente. Né? Só que eu não tenho só o teu recurso. E eu, juiz, não vou ter só o teu processo. Vem o Código de Processo Civil e corretamente faz o quê? Bota uma ordem nisso. De precedência de julgamento disso. Muito bem. Estabeleceu 100 anos, 100 dias. 100º dia, se o senhor desta ação estiver de boa fé, ele quer o quê? Que julgue o processo dele logo, não é? Ele representa no CNJ. E aí o que acontecia? Quando saía a representação no CNJ, famosas REPs, representação por excesso de prazo. Era assim. Agora, a primeira atitude da corregedoria já estava automático isso. Sai um ofício para o juiz da comarca. Prestar esclarecimentos, informações. Ora, eu fui promotor e morava na cidade. Vivia dentro do foro de justiça, lá. E sei que quando chegava um ofício do corregedor de justiça lá do Amazonas, naquele dia não se julgava nada. Para tudo, que a estrutura é mínima de apoio, para responder ao corregedor. Para explicar por que não julgou aquele determinado processo. Hoje os tempos são outros. Eu tenho na minha frente uma tela de computador em que eu vou digitar o número desse processo e eu vou saber toda a tramitação desse processo. Eu não tenho que incomodar juiz algum para isso. Aí eu vou no sistema de pessoal, no RH do Tribunal de Justiça respectivo, e vou saber quanto tempo esse juiz está nessa vara, o acervo que ele recebeu e qual a capacidade julgadora desta vara. Porque eu tenho que prover de meios esse juiz para julgar não só este processo desse senhor, mas todos os outros. Todos os outros. Depois que eu faço toda essa aferição, ponto a ponto, se eu me convencer que efetivamente aquele processo já é para ser julgado, não foi, se ele não quer, por exemplo, furar a fila, porque o processo importante é o dele, ele quer que julgue logo, o que eu faço? Eu peço ao meu secretário que entre em contrato com a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, e se for federal ou do estadual, me dá o telefone desse juiz, aí eu ligo meu celular para o juiz. Doutor Reinaldo, tudo bem com o senhor? Esse é o ministro Mauro, daí tem aquele vácuo, né? Aí, olha, o senhor não fez nada de errado. Por enquanto. Anota o número desse processo que eu vou lhe dar,
sentencia esse negócio Uhum. e me manda rapidinho isso aí, quando você puder. Sim, senhor. Pronto. Diferentemente do trato que eu vou dispensar àquele magistrado, em que, feita essa investigação toda, sem incomodá-lo, Uhum. eu verificar que ele não trabalha. Sim. E aí, eu não vou pedir informações. Uhum. Eu vou instaurar um procedimento disciplinar contra ele para aferir os fatos todos e saber se ele é digno ou não de estar naquela cadeira. O senhor pode falar quantos estão em curso, ao menos? Quantos juízes estão sob investigação Hoje, hoje? não mais que 200.